Gente, boa noite novamente, né? Leolina aqui de novo. Parece que eu vou ficar sempre dando as entradinhas nas aulas dos meus colegas, né? Espero que vocês tenham aproveitado bem a noite, né? No caso de ontem. Espero que vocês tenham estudado já hoje sobre o que vocês viram, né? Sobre essa importância do SUS, esse sistema único de saúde brasileiro, que é tão eficiente, é tão eficaz, que infelizmente a gente percebe que às vezes há algumas burocracias, mas eu acho que é mais por culpa do homem, né, do ser humano, que não trabalha muito bem com os princípios do SUS, de universalidade, de equidade, de igualdade. Mas eu acredito que com profissionais competentes, com profissionais com moral e ética, que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conseguir tirar o SUS do papel e conseguir colocar ele em prática, né? A famosa praxis, que é aliar a teoria, que é tão bonita, tão importante, à prática, tá bom? Então a gente, na verdade, eu vou só dar uma pinceladazinha do que o Jean falou na aula para vocês, porque eu acredito que era para ter sido a primeira aula, na verdade, né, no cronograma, como foi para os agentes comunitários de saúde, que é sobre moral e ética. É rápido, tá? Porque vocês têm uma atividade aí para fazer depois, mas é extremamente importante. Não dá para ser um bom profissional, não dá, se não tiver ética e moral andando lado a lado. Eu acho que durante as seleções, né, era uma das coisas que se devia prestar. Eu acho que era para ter uma investigação social, viu, meu povo? Nos profissionais de saúde que fazem concurso. Igual este que eu estou fazendo das carreiras jurídicas, né, da polícia, tem investigação social. Então, aquelas pessoas que têm alguns aborrecimentos com a justiça, não são pessoas assim que estão tão aptas a trabalhar com o público, né? Porque, como eu disse a vocês, nós somos exemplos. Então, as pessoas vão nos copiar, vão acreditar naquilo que nós estaremos falando. Então, a gente tem que se comportar, a gente tem que ter moral, a gente tem que ter ética. É uma das coisas assim mais perturbadoras para mim, enquanto diretora de hospital, é quando eu estou lá e chega um acompanhante que vai ficar com o paciente com uma mini roupa ou com modos inadequados, né? Infelizmente, a gente sabe aí que a educação doméstica, né, há um tempo já, que a família tem colocado nas mãos da educação da escola. E a escola não ensina ninguém a ser educado, a dizer com licença, obrigado, por favor, a levantar do ônibus e deixar uma idosa, uma gestante, uma pessoa que tem uma necessidade maior de sentar. Não ensina você a segurar uma sacola da pessoa. Isso é educação de casa. Isso quem nos ensina são nossos pais, a sermos gentis, a sermos empáticos. Mas já faz um tempo que eu não sei se por conta desse ritmo acelerado, de infelizmente a gente não está mais tão presente, pelo menos eu tiro por mim enquanto mãe. Meu filho está crescendo aí meio que sozinho. Eu até às vezes me pego, o pessoal diz, vixe, como teu filho é educado. Eu fico, meu Deus, aprendeu só, né? Porque ele também não me vê tanto. Mas eu espero que os coleguinhas dele, né? Eu fui professora por um tempo na escola que ele estudava, só que de ensino médio, e ele fazia fundamental, né? Agora ele está no nono ano. Eu espero que os colegas dele, que foram meus alunos, falem sobre isso, né? Que eu acho muito importante a gente ser exemplo. Não vou dizer para vocês que não tive minhas adolescências, né? Não fiz as besteiras que toda adolescente faz. Mas quando eu decidi ser profissional de saúde e profissional da educação, eu entendi que eu seria exemplo para muitas pessoas. Então eu vesti, né, a minha profissão e eu me comporto, meu povo, né? Então eu não fumo, porque eu oriento os meus pacientes a não fumar, porque eu digo para eles que cigarro dá AVC, infarto, câncer, aumenta a pressão. Eu não bebo, porque o álcool a gente sabe que também, principalmente se ele for em excesso, não for uma atividade social, também é prejudicial à saúde, faz aí os pacientes terem cirrose, né? E eu me comporto nos locais. Não dou meu direito a ninguém, mas também não tiro o direito de ninguém, nem quero bular nenhuma situações. Eu lembro demais, quando eu estava grávida, eu tinha até vergonha de ir ao banco, porque eu não queria que ninguém me passasse na frente, porque eu ficava incomodada. Às vezes pensava, meu Deus, tem gente aqui que chegou faz tanto tempo, eu acho tão injusto, apesar de ser um direito, né? Então, por muito tempo, quando já estava com a idade gestacional bem avançada, eu não ia para o banco, nunca levei menino no braço,
porque é um direito também aquelas mulheres que estão amamentando, tem criança de colo, passar na frente, mas eu ficava envergonhada. Mas isso é criação, né? É questão de educação doméstica. É um direito, tá? Mas assim, mas eu queria dizer assim a vocês que a questão da moral, da ética, realmente é muito importante, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, moral e ética no trabalho do agente comunitário de saúde. E falando um pouquinho do conceito de ética que o Jean já falou, né? A ética, ela nos ensina a viver, né? Então, ter ética é aquilo que vai nortear a nossa conduta. Desde a época antiga, né, a Grécia, os filósofos lá, Aristóteles e Sócrates já falavam sobre ética. Ética é diferente de moral, né? Ética está relacionado ao coletivo. Matar é errado. Ponto. Isso é questão de ética. Agora existe a moral. A moral é o seu código individual. A moral ela pode se modificar de acordo com as culturas. Então, por exemplo, vamos dizer que em determinados países as mulheres andam de burca, porque é um código lá de tradição. As mulheres não mostrarem os pés, não mostrarem os cabelos, não irem até a sala cumprimentar ninguém. É questão de moral, é a conduta deles, é um código de lá. Já no Brasil não é desse jeito, né? A gente tem uma igualdade maior de gênero. Mas isso não fere a ética, isso é uma conduta moral. Então, moral tem muito a ver com tradições. Só que ela tem tudo a ver com a ética. A ética ela é universal, a moral não, a moral depende da tradição. Mas a gente tem que andar com as duas coisas juntas, tá? Então, algumas diferenças importantes em relação à ética e moral. A ética, ela é permanente, a moral não é temporal. Então, por exemplo, quem está assistindo aí a novela das 6, eu acho que é das 6, se não me engano, que é Nos Tempos do Imperador. A gente vê, por exemplo, tá lá e eu não lembro o nome da menina, Pilar, que quer ser a primeira médica brasileira, né? Mas naquela época as meninas, né, não tinham direito a frequentar universidades. A mulher não podia ser tão para frente, né? Não podia ter tantos direitos. Então tem a ver com o tempo, né? Mas naquela época aquilo era o correto, porque era a moral da época. A ética ela é um princípio, a moral é uma conduta específica, tem a ver com a cultura, com a tradição. A ética é universal, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, bem aqueles mandamentos lá, né? A moral não, a moral é o quê? Cultural, tem a ver com a cultura. Lá no Antigo Testamento, o homem podia ter várias mulheres, era a moral, os meninos gostaram, né? Hoje, aqui no Brasil, não se faz isso, é bigamia, você vai preso, viu, meninos? A ética é regra, a moral é como essa regra é aplicada, porque depende da cultura. A ética é a teoria e a moral é a prática, tá certo? Então essas são algumas diferenças. Mas nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que ter nossa ética. Existe o código de deontologia dos profissionais de saúde e nós temos que pegar essa ética aplicada à saúde e trazer para a nossa moral, que é a nossa conduta individual. Em que se baseia a nossa ética na saúde? Vai se basear na ciência, claro, né? A saúde se baseia muito na ciência. Na religião, tá aí os testemunhos de Jeová, não sei se tem algum aí no grupo, que, por exemplo, eles recusam a doação de sangue e a gente entende e respeita, e já existe o sangue sintético, né? Tem a ver com a economia, tem a ver com a política, com a legislação e com a assistência que a gente presta. Então, todos esses pilares interferem na nossa ética dentro da saúde. A saúde no Brasil, como eu já disse a vocês, tem a Constituição Cidadã, né, lá no artigo 196, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que quem vai nos dizer quais são as políticas sociais, as políticas públicas que nós vamos ter que elaborar e criar para fazer com que essa saúde seja realmente garantida à população, vão ser vocês, junto com os agentes comunitários de saúde, que são nossos elos na comunidade, né? Então, essas políticas sociais que serão criadas, elas têm que visam, né, a redução do risco de doenças, então é a prevenção, né, as doenças, e de outros agravos, e ao acesso universal, por isso Sistema Único de Saúde, e igualitário, né, a igualdade é um dos princípios do SUS, universalidade e igualdade. As ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Promoção e proteção é uma atividade da atenção básica e a recuperação é uma atividade da atenção terciária, tá? Então, lembrar que a saúde é um direito, né? É um direito universal e gratuito, e quem tem que garantir esse direito a nós é o Estado.
a saúde é um dever do Estado, é um dever da União, né? Então é muito importante. Então essa Constituição nos trouxe isso. Quem é aí tem mais de 40 anos, como eu, né, lembra que os pais da gente que tinham, não era INSS, meu povo, na época, era outra coisa. E não me lembro mais. Ai, meu Deus, não sei. Eu sei que minha mãe era empregada numa prefeitura, em Barra Balha, uma cidadezinha daqui, perto do Ceará, aqui no Ceará, no interior, e eu tinha direito a fazer consultas num determinado local, né? Tinha direito a dentista, porque ela era empregada. Hoje não, hoje você não precisa ser empregado para ter direito à saúde, né? Você não tem que estar pagando nada para ter direito à saúde. Até porque, como eu já disse lá no curso ACE, a gente já paga demais. Quando eu digo que é gratuito, mas não é tão gratuito assim, né? A gente paga impostos até de um palito de fósforo. Está aí, né, as contas exorbitantes. Aumento de luz, aumento de energia, aumento de luz e energia, meu povo, foi péssimo, né? Que é a mesma coisa. Aumento do gás, aumento dos combustíveis. A cesta básica está aí um valor exorbitante, né? A gente sabe que tem muita gente que está realmente em risco alimentar, tem muita gente passando fome, né? Coisa que há muito tempo não se via no Brasil. Então essa pandemia trouxe, assim, coisas ruins demais, além da doença em si, né? Muitas coisas ruins. Mas com essa pandemia também a gente conheceu pessoas solidárias, né? Também surgiram os corações altruístas, né? A gente vê isso também. O ACS e o ACE, que são vocês, né? Na atenção básica, existe uma portaria que vocês viram aí com o Jean e vão discutir durante todo o curso. O Jean, ele fala, eu vejo as aulas dele, ele fala o tempo todo sobre o papel do ACS no SUS. Isso é muito importante. Então, essa Política Nacional de Atenção Básica, a portaria 2488, de 21 de outubro de 2011. Vocês têm um livro que vocês podem estar baixando aí, eu coloquei para vocês aí. Desculpa, pessoal, ficar aparecendo essas coisinhas, mas é porque eu tentei uma vez colocar em modo avião, para não ficar conectada à internet e não gravou o som. Só vim descobrir bem pertinho da aula, fiquei arrasada. Então, agora eu não coloco mais em modo avião, né? Bom, então, como eu estava falando, a questão desse livro, né, o livro da Política Nacional de Atenção Básica, vocês podem baixar e podem ler, porque lá fala sobre as ações de vocês na atenção básica. Já devem ter estudado por conta do concurso, mas levem esse livro com vocês como de cabeceira. Baixem no celular de vocês, porque qualquer dúvida vocês podem estar pesquisando. O principal desafio, né, de vocês, enquanto profissional de saúde, é que vocês são extremamente importantes junto aos ACS para fazer com que essas estratégias que serão criadas, né, possam contribuir para a queda dos índices de doença, que podem estar desencadeando principalmente as epidemias ou as endemias, por isso vocês são agentes de endemias, né, agindo de forma profilática. Então, tudo que o Jean vai falar para vocês sobre esses programas, Vigiágua, Vigisolo, tudo de vigiar, né, vocês vão vigiar, para evitar realmente que nossa população adoeça. Então, essa é a maior função de vocês, né? Vocês, como agente de endemia, fazem uma ação bem mais profilática, que é o grande pilar lá da atenção básica, né? Do Estratégia de Saúde da Família. A gente queria que ninguém adoecesse. Essa é a grande base do Estratégia de Saúde da Família. E falando só um pouquinho de bioética, né? Que é a ética da vida. Falei para vocês da importância da ética. Lembrar que a bioética é um estudo continuado, porque vai modificar, né, e sistematizado da conduta humana dentro da área da ciência da vida, do cuidar da saúde, né, examinada à luz dos valores e princípios morais. Então, a ética e a moral, elas têm que andar de mãos dadas. Toda a minha moral, toda a minha conduta enquanto profissional de saúde tem que estar baseado na ética, no meu código de deontologia. Existem alguns princípios da bioética, que é a não maleficência, a beneficência, a autonomia e a justiça, que eu tenho que lembrar sempre. Lembrar que a não maleficência, né, é a obrigação de não causar danos. Tem um princípio que eu carrego comigo, que é uma frasezinha que fala primo non nocere. Em primeiro lugar, não provocar o mal. Né? Então, se eu não posso ajudar, não posso curar, não posso cuidar, mas causar o mal jamais. Né? Então, é a primeira coisa, não causar danos. Então, aquilo que você sabe que é prejudicial para o seu cliente, para o seu paciente, jamais você poderá fazer. Esse é o princípio da não maleficência. O princípio da beneficência, né, é o juramento de Hipócrates, que é o pai da medicina, que é justamente o contrário, né, da não maleficência, que é não causar danos, aí seria fazer o bem, né? Usarei o tratamento para ajudar os doentes, de acordo com a minha habilidade e julgamento, e nunca o utilizarei para prejudicá-lo. Então, a beneficência é fazer o bem. Nem que seja na hora da morte, segurar a mão e entregar a Deus.
Porque, por exemplo, como eu estou trabalhando em UTI, tem aqueles velhinhos de 95, 96 anos, que a família recusa intubação e que eu acho justo, que já completou sua vida aqui, então a gente segura na mão, pede para que Deus perdoe os pecados e tá lá só para dar conforto, né? Tem aqueles pacientes terminais que nossa obrigação é dar conforto. Então, jamais prejudicar. Sempre ajudar. Se não for para curar, nem cuidar, pelo menos aliviar a alma. Dar uma palavra de conforto. Tem o princípio da autonomia, né? Esse princípio, ele obriga o profissional de saúde a dar ao paciente toda a informação possível sobre a sua sobre a sua situação, né, sobre a sua patologia. Se ele for de menor, os familiares, o responsável, se ele for deficiente, mas se ele for um paciente lúcido e capaz, é a ele que a gente informa. A gente sempre dá essa informação com o intuito de promover uma compreensão adequada do problema. Eu sempre peço meus pacientes repetirem, me dizendo se entendeu. A minha última frase na consulta pergunta se tem alguma dúvida. Essa é uma condição essencial para que o paciente possa tomar uma decisão adequada, né? Então, você informa sobre o tratamento, se ele aceita e explica os riscos, né? Eu tenho muitas mães que às vezes eu quero fazer internação e elas não querem ficar internadas, eu explico a situação e explico o risco, né? Eu acabo convencendo normalmente, né? Mãe é mãe. E o princípio da justiça, né? Que ela se refere ao tratamento que as pessoas esperam receber, aí entra a empatia, né? E a equidade, como iguais ou em função de suas diferenças sociais, dar mais a quem precisa mais, dos demais membros da coletividade e do ordenamento jurídico que regula as relações entre eles. Então, é o princípio da justiça, né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado, tá bom? Sejam justos, sejam empáticos, sejam equânimes. Isso é o que eu mais peço a vocês, porque se vocês forem assim, vocês serão excelentes profissionais de saúde, não há dúvida, tá bom? Então não esqueçam disso, carreguem isso consigo, esses princípios, de não causar o mal, de fazer o bem sempre, mesmo quando não puder ser com a medicação, mas que com a palavra. Sejam justos e expliquem tudo aos seus pacientes para que eles possam ter autonomia, tá bom? Lembrar que todas as pessoas têm direito à saúde, mas é importante lembrar que elas possuem necessidades diferentes, tá bom? Sejam equânimes, usem a equidade. É o princípio mais bonito, que eu, pelo menos eu acho, do SUS, né? Hoje eu atendi uns pacientes, né? Eu queria um raio-x, que eu tô sentindo a dor não sei aonde. Eu sempre tento convencer de não, porque eu tenho poucos raio-x. Se não tem risco, se não tem fratura, não tem por que fazer raio-x de osso, né? Vamos procurar outra coisa, vamos tentar tratar. Então, eu sempre tento convencer, porque infelizmente a gente sabe que o SUS é para todos, mas que existem aqueles que precisam mais, né, naquele momento. Então, a gente tem que tentar fazer isso, tá bom? Um beijo, boa noite. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem com Deus, tá bom? Estudem, 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 estudem. Busquem sempre mais.